Sejam todos bem-vindos! Estamos começando a live 1919 de hoje, com muito entusiasmo, mais um dia para a gente poder viver e aproveitar. E na live 1919 de hoje, a gente não é diferente, está recebendo mais uma pessoa maravilhosa para contar suas histórias, compartilhar conhecimento e principalmente poder fazer com que na minha vida, na sua vida, na nossa vida, some muito mais. E essa pessoa, para quem acompanhou no material de marketing, tem uma história de empreendedorismo, é verdade. Ele participou já de muitos momentos importantes. Ele começou com 13, 14 anos já a trabalhar, vendia picolé, vendia picolé e suco, ajudava os pais. Gabriel Celup, depois empreendedor, 20 anos, empreendendo. Enfim, vamos falar com Gabriel Celup hoje na live 1919. Nós anunciamos na sexta-feira com a live 1919, com a participação de Giovanni Kerr, que hoje nós teríamos na live o apresentador de rádio Ednei Dalasta, ele que é do grupo Chiru Comunicações. Porém, o Ednei, ele não pôde estar participando porque ele teve que marcar horário na emissora hoje. Então ele está trabalhando na emissora e não pôde estar participando. No momento outro, oportuno, ele estará junto conosco também, tá bom, gente? Vamos chamar aqui Gabriel Celup para a gente iniciar a 919 de hoje. Aguardando conexão. Vamos lá. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Francelino. Uma honra, uma satisfação estar aí contigo. Bom, a gente que agradece aí por você ter aceitado esse convite de compartilhar um pouco da sua história e agregar conhecimento. Conversei na sexta-feira com o Giovanni e ele mesmo disse, né? Às vezes a vida ela nos ensina muito e principalmente compartilhando ideias a gente aprende bastante, né? Porque é na prática que a gente realmente aprende, né? Eu tenho certeza que muitas coisas que você aprendeu aí pode compartilhar conosco, né? Com certeza. Acho que a vivência que a gente tem aí ao passar do longo dos tempos, né? E sempre não esquecendo de buscar conhecimento, né? Que, por sinal, o Giovanni já foi um professor de oratória meu, né? Então, olha aí Olha só, como as histórias se cruzam, né? olha Muito só que bacana. legal. Que bacana. Gabriel Silup, começando contando sua história aqui pela nossa live 1919. Eu larguei aqui que com 13, 14 anos, no histórico que a gente levantou, você começou com algumas atividades empreendedoras, vendendo suco, picolé, ajudando os pais numa fábrica de estofados. Como foi esse início da tua trajetória, Gabriel? Francelino, assim, eu vim de uma família, meu pai, o Ademir, minha mãe, a Ieda. Meu pai é um italianão e a minha mãe é uma alemoa, né? Tenho outros dois irmãos também que são mais velhos, eu sou o mais novo da turma. E a minha mãe sempre foi uma pessoa de muito carinho, né? E o meu pai já foi uma pessoa de carinho, claro, mas de ser empreendedor, de sempre estar buscando novidade, buscando coisas novas, né? E desde cedo incentivou nós muito a buscar soluções, a trabalhar, a se empenhar, tanto dentro de casa como fora, né? Legal. E lá com 8, 9 anos, eu já estava vendendo picolé pela cidade. Na época eu morava em São Miguel do Oeste. E eu rodava a cidade a tarde toda, estudava de manhã e de tarde eu vendia picolé. Mas era assim, não por uma obrigação, assim, que você é obrigado, alguém te mandou. Era por vontade, meu sentimento. Eu não via a hora de sair do colégio para ir fazer essas minhas vendas, assim por diante, né? Eu ficava muito feliz com isso. E assim fui, ao longo do período, ao longo do tempo, melhorando. Sempre fui uma pessoa que gostei de buscar novidades, né? De aprender as soluções, né? Cara, tu tem que ter uma mentalidade aberta, né? Meus pais, na época, trabalhavam com autoescola, já trabalhamos até hoje com autoescola, mas eu via que eu gostava de lidar com pessoas, né? Então, eu
eu gostava de vender, eu sempre fui uma pessoa que gosta de vender, de lidar, de atender, né? E desde bem cedinho, então, na época lá no bairro onde é que a gente morava, tinha uma pequena sorveteria que ele nem tinha um ponto comercial, ele só tinha carrinhos de picolé, né? Então eu era o Uhum. vendedor oficial dele lá pela cidade. E dali para frente eu me tornei também, na época em São Miguel tinha um tal dos laranjão. Era tipo um carrinho de sorvete, só que em formato de laranja. Não sei se você já presenciou em algum momento essa questão ou não, né? E depois de Sim. sorvete fui vender suco, então. E ali acabei gostando ainda mais, porque faturava um pouco mais, obviamente, com um guri aí de 9, 10 anos. Eu me lembro como se fosse até hoje, um mês, onde eu ganhei o prêmio em Santa Catarina, o melhor vendedor de suco da fábrica, né? Olha só. É, com 10 anos, naquela época, acho que o salário mínimo era R$ 280, vamos dizer assim, né? Eu ganhei R$ 720, cara, num mês, vendendo suco. Que idade você tinha? Eu tinha 10 anos. 10 anos ganhando praticamente 3 vezes o salário mínimo da época. E isso que eu só trabalhava à tarde, né? De manhã eu estudava, de tarde eu ia trabalhar. E o diferencial? Qual que era o diferencial? O porquê? Primeira coisa, apoio da família. É fundamental, acho que isso não existe coisa diferente. Uhum. Obviamente que o meu Uhum. pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos faziam de tudo para que eu vendesse bem, né? Tem que ter muita boa vontade, tem que ter dedicação no que você faz, né? Se a gente faz com amor, se a gente faz com carinho, se a gente faz com o coração, as coisas funcionam melhor. E uma coisa que eu Verdade. acho que assim as pessoas precisam não tanto só trabalhar com as pernas, né? Com os braços, mas trabalhar um pouco com a cabeça, né? Então Uhum. eu pensava muito como eu posso vender mais, aonde eu posso vender mais, e dessa forma eu consegui atingir meus objetivos aí, né? Mas me diz uma coisa, Gabriel. Na época, 10 anos de idade, vendendo picolé, suco, ah, e você sendo o melhor vendedor como destaque, recebendo 3 vezes um salário mínimo, vendendo suco, o que você fazia de diferente para se destacar? Olha, a primeira coisa, que nem eu te disse, é ter um bom relacionamento, né? Se você tem um bom relacionamento, se você atende bem as pessoas, se você respeita as pessoas e você tem um convívio com amigos, com pessoas queridas, com pessoas próximas, você não só se torna você mesmo um vendedor, você tem um entremeado de pessoas que podem te auxiliar a vender o teu produto, né? Então, esse talvez era um diferencial que eu tinha. Aonde eu chegava, eu tinha um amigo, um parceiro que me ajudava a vender. E eu sempre era muito carinhoso assim, com essas pessoas, né? Então, como meu pai e minha mãe sempre trabalhavam com carteira de motorista, todo mundo bem sabe que precisa da delegacia, assim, vamos dizer, né, para fazer os exames e assim por diante, né? E ali era um dos meus principais pontos de venda, né? Então eu era muito amigo lá da chefe do setor das carteiras de motorista, obviamente através da família, né? A chefe do setor dos veículos, né? Então eu lembro muitas vezes que na época, isso faz muitos anos atrás, né? Na época, os exames das carteiras de motorista, de veículos, tudo era feito em São Miguel, né? Então, o pessoal de Itapiranga, o pessoal de Dionísio, o pessoal de Maravilha, toda a Tudo lá. região se concentrava em São Miguel, né? E então eu adotei aquele local ali como o meu melhor ponto de venda. Não deixava de atender os demais, mas ali era o meu espetáculo, vamos dizer assim, né? E com certeza ali atendia milhares de pessoas ali no mês e muito bem atendido, né? E vendia bem. Que legal. E aí o Gabriel, então, também tinha um espírito de equipe, como eu já falei com vários empreendedores, várias pessoas que passaram aqui na live, com espírito de equipe, né? Com a pastoral aí da juventude, foi líder
várias e várias vezes, né, Gabriel? Conte um pouco mais sobre esse trabalho de envolvimento de equipe. O que que isso lhe trouxe de qualidade, de benefícios? Eu desde pequeno estudei num colégio de irmãos, um colégio La Salista, lá em São Miguel Tenles. E o colégio La Salista, ele desenvolve essa questão religiosa, essa questão de desenvolvimento em grupo e assim por diante. E lá tinha a pastoral da juventude. E desde cedo, se eu não me engano, com 6, 7 anos, tu já poderia ingressar nessas pastorais, né? Cada um com o seu nível de idade e assim por diante. E eu, desde cedo, quando eu pude entrar, eu entrei na pastoral. E até eu não ter saído do colégio La Salista, eu não deixei a pastoral. Esse envolvimento que a gente criou assim com os amigos próximos, claro, naquele momento, mas sempre contribuindo. Com tudo que eu podia, eu contribuía. Eu sempre fui uma pessoa assim de me doar muito aos acontecimentos que estavam tendo, né? Seja ele no colégio, seja ele na própria sala de aula, vamos dizer assim, né? Tinha uma viagem para acontecer, era o Gabriel que estava lá coordenando. Tinha um almoço para acontecer, era o Gabriel que estava lá coordenando, né? Então, Envolvimento. eu sempre gostei de me envolver e de estar à frente das questões, né? E isso eu acredito que me fez criar uma expertise, assim, para a gente, ao longo dos anos, ir melhorando e aproveitando isso na família, aproveitando isso nos negócios, aproveitando isso na sociedade também, né? Então, essa pastoral da juventude, além de trazer a questão espiritual, religiosa para a gente, trazia essa questão de grupo, né? De formação de grupo, de entendimento que você deve respeitar as pessoas, que você deve contribuir com a tua própria sociedade, com o teu próprio ao redor, né? Isso faz parte que as pessoas melhoram com certeza absoluta, né? E muito importante para poder crescer, né? Para você ser visto por muitas outras pessoas, né? Eu vejo que hoje o envolvimento com grupos, se você for mais associativista, se você for mais participativo em uma determinada comunidade, uma determinada sociedade, quando vê você dentro daquele grupo, você encontra uma oportunidade de negócio, né? No seu caso, dentro daquele grupo tem. Vou usar um exemplo. Hoje o Gabriel é empreendedor, autoescola, está dentro do grupo A, e lá dentro do grupo A tem um envolvimento com uma pessoa, onde aquela pessoa tem um filho e está completando 18 anos. Quem vai lembrar do Gabriel será, com certeza, aquela pessoa que está convivendo com ele por mais vezes, por mais momentos. Então, o grupo gera oportunidade também, né, Gabriel? Essa é a tendência, né? Acho que quando você é participativo, quando você se doa, se coloca à disposição, você acaba sendo visto, né? E visto Uhum. com bons olhos. Isso também é importante, Exato. né? Não adianta você só ser visto e daqui a pouco ser visto por coisas negativas, né? Eu sempre digo assim, ninguém é perfeito, mas se você ir em busca e com amor, com carinho, e as pessoas entendendo que aquela tua dedicação é para somar e não para diminuir, né, subtrair, eu acredito que isso com certeza acrescenta em qualquer história de vida, de empreendedorismo aí, né? Exato. E aí, Gabriel, com quantos anos você decidiu sair de casa e ir para Balneário Camboriú? Eu antes disso, quando eu tinha uns 12, 13 anos, o meu pai saiu um pouco do ramo de autoescolas e abriu uma indústria de estofados, né? E Hum. quando ele abriu essa indústria de estofados, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu deixei então as vendas na rua e fui auxiliar meu pai. E o meu pai sempre foi uma pessoa assim inspiradora para mim, que sempre vou conduzir ele para o resto da vida como alguém que posso admirá-lo, né? E lá ele me disse assim, filho, um dia para você chegar aonde eu tô como administrador e tal, você tem que aprender da base, você tem que aprender desde o início. E não foi mole não, bicho, era aqueles italianos duros, sabe? Aqueles de passar a vara em casa, se aprontasse, de deixar em castigo e assim por diante, né? Mas eu nunca tive sofrimento por causa disso. E lá na indústria, lá eu comecei a descarregar madeira, eu cortava madeira. Eu hoje, se
tu me botar uma estofaria na minha frente, eu sei montar um sofá desde o corte da madeira até a venda do sofá, né? Eu sei fazer o Assim. processo inteiro, né? Então, coisa que a gente fazia lá na época, eu aprendi isso por inteiro. E eu agradeço muito ao meu pai por ter feito eu passar por todas essas fases, né? Porque quando a gente aprende, quando a gente sabe o que está vendendo, o que está produzindo, é muito mais fácil você colocar lá na frente. Então, obviamente que trabalhei, me dediquei, óbvio que com a família auxiliando sempre, né? E eu, com os meus Uhum. 16 anos, eu já estava formado no segundo grau. Eu era o mais jovem da escola a se formar no segundo grau lá. E com 16 Sim. anos já saí de casa. Como na época eu trabalhava com estofados e assim por diante, e eu tinha um detalhe que eu adorava desenhar, eu adorava inventar, inovar, né? Então, lá na indústria, lá quando eu trabalhava, com 15, 16 anos, eu já desenhava os nossos próprios sofás. Eu modelava eles, eu projetava eles, e por isso eu decidi, então, cursar um design industrial, né? Então, foi um curso que Exatamente. eu busquei. Aqui na nossa região não existia, e a mais próxima era na faculdade Univale, lá em Balneário Camboriú. Então, fui para lá, saí de casa cedo, que 16 anos, a princípio, é cedo, né? E 16. passei um bom tempo lá. Passei um ano, na verdade. Aí vi que não era aquilo que eu queria e retornei. Retornei para as atividades aqui do nosso oeste, aí, com a minha família e tal. Foi uma experiência muito positiva. Lá eu trabalhava de dia, estudava de noite, né? Então, sempre trabalhando. Acho que desde que eu me conheço por gente de 8, 10 anos, eu nunca parei de trabalhar. Sempre trabalhei fora. Nunca, vamos dizer, vou faxinar em casa, vou trabalhar. Não, sempre fora, sempre fazendo alguma atividade fora, né? Então, isso me trouxe muita experiência e sou agradecido por isso. E assim, 16 anos você sair de casa e ir para mais aí de 700 quilômetros longe e começar a cursar uma faculdade trabalhando de dia, né? Cursando a faculdade à noite, sozinho. Como você avaliou isso? Qual foi o maior aprendizado nessa época para ti, Gabriel, que você traz para a tua vida até hoje? Olha, o maior aprendizado assim é a valorização do que a gente tem das pessoas, da família, o quanto a gente precisa valorizar isso, né? Quando você está próximo, quando você tá dentro do teu meio, né? Tudo parece que é mais fácil e a gente muitas vezes nem valor não dá, né? Mas quando Uhum. você sai dessa zona de conforto, quando você vai longe de qualquer momento, não é que nem você tá em Itapiranga e morar em Iporã, né? Seria muito mais fácil você estar próximo, né? Ali não, Sim. em um ano eu vim uma vez para casa, né? Então, inicialmente eu fui morar em Porto Belo, na verdade, nem era em Balneário. Então eu pegava o ônibus de manhã bem cedinho, era umas 6 horas da manhã, pegava o ônibus, ia para Balneário na delegacia, trabalhava de manhã, de tarde trabalhava com uma associação que tinha lá, e de noite ia para a faculdade. E 10h30, 11 horas, meia-noite eu chegava em Porto Belo de volta. Aí mais tarde fui morar para Balneário. Mas assim, a valorização da família, da vida, dos amigos, eu acho que isso é fundamental. Principalmente quando você está numa cidade maior, né? Aparentemente parece que lá as pessoas não dão tanto valor como a gente aqui mais no interior dá para um bom dia, para uma boa tarde, para um sorriso, né? Para uma amizade, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito da presença de amigos, né? Eu para mim, se a minha casa puder ter amigos, parentes todos os dias, eu fico feliz da vida, né? E lá em Balneário já não era assim, lá cada um por si, quem sabe você só era mais um número, né? E eu não Uhum. me adaptei a isso. Eu não sei se eu conseguiria estar numa cidade desse jeito novamente, só por estar, né? Teria que ter um grande propósito para poder fazer essa grande mudança, vamos dizer assim, né? Um ano no litoral, voltou para suas origens e mudou o curso, né? Começou a cursar administração, é isso, Gabriel? É isso. Eu voltei de lá, vi que aquele curso que eu estava fazendo não era
o meu futuro, vamos dizer assim, né? E comecei a cursar administração na UESC, em São Miguel do Oeste, né? E voltei a atuar na indústria de estofados com meu pai. E na época o pai já estava saturado daquela indústria. Ele queria... O meu pai sempre foi um empreendedor que gosta, ainda é, né? Se ele estiver me escutando, ele depois vai me xingar. Mas ele sempre foi um empreendedor que gosta de montar os negócios e quando estiver funcionando, ele gosta de partir para o próximo, né? Então, naquele Legal. momento lá, mais ou menos, ele passou a bola para mim. Eu tinha 17 anos, aí sei. Passou a bola para mim. Lá na época, nós tinha 25 funcionários, né, trabalhando. E eu, com 17 anos, já tocava isso aí, né? Mas foi muito grandioso. E depois de um ano, um período ali, a gente acabou vendendo essa indústria. E daí eu parti para um novo negócio. Nós abrimos um posto de combustível em Itajubá Descanso. Quem sabe, muitos de nós aqui da região já passamos por lá. E eu morei ali 3 anos, cara. Uma cidadezinha... Na verdade, Descanso não é tão pequeno assim, mas Itajubá é um distrito de descanso, né? Ali na faculdade, em Descanso, conheci minha esposa, Angélica, pessoa que está comigo até hoje aí, que eu amo demais. Estamos aí com a nossa família. Meu primeiro filho nasceu em Itajubá. E de lá para cá, passei 3 anos lá. 3 anos em Itajubá. E foi uma experiência muito positiva. Foi um ramo totalmente diferente, que era o varejo, né? Então, a gente sempre vai adquirindo experiências nesses momentos de vida, né? Olha só. E aí, depois do posto de combustível, Itapiranga veio logo na sequência. Como foi a vinda para Itapiranga, Gabriel? Itapiranga. A nossa projeção na época era que eu fosse morar para Maravilha. Eu dizia para o meu pai, para minha mãe, para minha família, falei, olha, aqui não é onde que eu quero ficar, aqui não diminuindo o lugar, né, o distrito, mas era muito pequeno para mim, né? Eu gostaria de algo maior, algo em busca de outros objetivos, né? E a princípio a minha vontade era ir para Maravilha. Não sei por que eu via como Maravilha é uma cidade assim para frente, né? Próximo da BR, com empresas sempre crescendo e tal. E na época o meu irmão, que morava em Itapiranga, o Daniel, ele não queria mais ficar em Itapiranga. Por os seus motivos particulares, família. A esposa dele trabalhava em Palmitos, era meio longe e tal, para ir Itapiranga até Palmitos sempre. E na época, então, o meu irmão pediu, mas então vamos fazer uma troca. Eu vou para Maravilha e você vem para Itapiranga. E eu falei, não, topei na hora. Falei, não tem problema, Itapiranga é uma cidade maravilhosa, vamos lá, vamos lá. Eu gostava muito de vir para Itapiranga, quando o meu irmão morava aí e tal, né? E vim para Itapiranga. Isso foi em 2011, já faz aí, ó, praticamente 10 anos, né? 2011. E aí iniciou a administração da autoescola aqui em Itapiranga. Isso, na época era a empresa era dos meus pais ainda, na autoescola. Comecei como funcionário deles aqui, no caso, né? E a gente foi, com o tempo, fazendo as suas mudanças, né? Acho que cada pessoa, cada empreendedor, cada administrador tem as suas qualidades e tem as suas características, né? E eu, como uma pessoa sempre muito para frente, querendo inovar, querendo trazer diferenciações, assim, para onde que eu sempre estive, né? E a gente veio implantando algumas novidades e veio melhorando aquilo que a gente sempre pôde fazer, né? Na época ainda, quando eu vim para cá, se chamava Autoescola São Miguel. Por quê? Porque começou lá em São Miguel e expandiu para cá, né? E eu de pronto já falei assim, peraí, Autoescola São Miguel em Itapiranga? Eu falei, não, então vamos fazer diferente. Aqui vai ser Autoescola Itapiranga, não? Vamos valorizar a nossa cidade, vamos valorizar o nosso povo. A Autoescola Itapiranga hoje, em 2020, já tem 28 anos. Meus pais construíram uma história aqui também, né? Eu tô dando continuidade nessa história, que com certeza foi de muito sucesso, né? Mas naquele momento eu falei, não, vamos mudar, vamos valorizar o nosso povo e transformamos então para a Autoescola Itapiranga. E desde lá a gente vem aí empreendendo, claro que sempre com muita dificuldade, né? Eu acho que vou ser sincero em dizer que não tem nenhum ramo hoje que
a gente possa dizer que cai do céu, tudo pronto, né? Tudo certeiro, que não é bem assim, não. A gente sofre muito, a gente trabalha muito, né? Mas com muita dedicação sempre. Gabriel, sobre a sua participação na política. Você foi vereador em Itapiranga, né? Fui vereador em Itapiranga. E a política ela tem muito do falar, né? A gente sabe que hoje você precisa ter um bom desempenho na hora da fala para convencer, para apostarem no seu nome. Como foi essa passagem pela política em Itapiranga como vereador, Gabriel? Eu sempre vejo que a minha estada na política, ela foi uma consequência da construção que eu fiz durante a minha vida, né? Desde lá da época de participar da juventude, participar do grupo de jovens, participar de tudo que eu pude, né? Isso foi uma consequência. Eu, logo que cheguei em Itapiranga, eu lembro muito que o presidente da Associação Comercial da época, junto com toda a diretoria ali, quiseram iniciar o processo de formação do Núcleo do Jovem Empreendedor em Itapiranga, né? E eu sinceramente cheguei aqui sem conhecer ninguém, a não ser o meu amigo Pedro Reno, que é meu compadre até hoje, a Kelly, conhecia eles e mais ninguém, né? E naquele momento, quando eu fiquei sabendo que ia ter essa formação do núcleo, eu falei, não, peraí, eu quero fazer parte, né? Então, lembro como se fosse hoje, foi lá no antigo auditório da prefeitura, foi a primeira reunião da formação do núcleo. E ali nós começamos esse envolvimento em Itapiranga, né? Então, comecei através do núcleo. O Alexandre Siqueira, nosso vereador de hoje, era o presidente do núcleo do jovem e eu era o vice. E depois, com o tempo, fui me envolvendo na associação comercial, participei junto na diretoria e tal, né? Sempre participando de alguma coisa. Eu acho que essa foi a minha consequência de partir para a política. E foi por um caso, assim, inusitado até. Eu sempre gostei de estar envolvido, sempre gostei de falar, sempre gostei de conversar, mas a política nunca tinha assim, vamos dizer, eu um dia sonhei em ser político. Não, foi... eu lembro que quando teve uma mudança partidária, o tal do PSD, que é o partido que eu faço hoje, parte até hoje, o PSD foi formado naquela época, em 2012. Era em 2011, em 2012 ele foi formado. E Itapiranga foi um dos últimos municípios do estado a ser formado o PSD. Porque não tinha nenhuma pessoa assim que pudesse começar o projeto, né? E um amigo meu de São Miguel falou, Gabriel, nós precisamos montar o PSD lá em Itapiranga, o que tu acha? Falei, olha, não sei como é que funciona, mas vamos lá. Eu gostava de me envolver em tudo, né? Então, vamos lá. Comecei através daí. Então, fundamos o PSD junto com outro grupo de amigos, parceiros desde longa data, né? E a partir dali a gente começou o envolvimento político, sempre estando por dentro das novidades, sempre trazendo amizade, companheirismo, né? E respeitando muito. Acho que o respeito, principalmente eu na época, né? Um jovem, bastante jovem, né? Eu fui acho que se eu não me engano, o segundo vereador mais jovem de Itapiranga naquela época, né? Sempre respeitando muito, buscando opiniões, buscando conhecer as pessoas que já tinham mais cancha, vamos dizer assim, né? E a partir dali a gente fez esse envolvimento que eu só agradeço, só agradeço. Na vida a gente não tem só vitórias, mas as derrotas eu conto quase como mais uma vitória do que uma própria vitória. Bom, acho que perdemos o Gabriel. Acho que foi uma conexão de internet. Ele caiu aqui. Gabriel, se você entrar novamente na live, manda uma solicitação novamente na parte de baixo. Sai da live, volta de novo, manda a solicitação que eu já recebo aqui e aí a gente pode aceitar. Como também pode ter sido uma perca aí acabou a bateria, às vezes pode acontecer isso e é inesperado, né? Para a gente dar sequência nesse nosso bate-papo. Gente, para você que está assistindo, rápido, antes que o Gabriel, até que o Gabriel volte, né? Lembrando que se você ainda não faz parte da temporada de isolamento, do grupo prêmio da temporada de isolamento, você pode entrar para o grupo prêmio.
Ele é 100% gratuito e 100% online. Lá você pode acompanhar todas as participações de todas as pessoas que já fizeram a live 1919 comigo na temporada isolamento, enquanto o isolamento social persiste, né? A gente todos os dias, quase todos os dias, às 19h19, quase todos os dias, porque a gente também não é perfeito. Pode acontecer alguma coisa, a gente não pode estar aqui, mas a gente se comunica antes, né? A gente está lá no grupo, com esse grupo, né, onde você pode ter um painel, onde lá todas as lives são disponibilizadas, contando o histórico da pessoa ao lado, o vídeo da pessoa, e lá a pessoa pode estar assistindo, vocês podem estar assistindo todas as lives com áudio e vídeo na íntegra, acompanhando histórias de pessoas maravilhosas. Conversei já com administrador de empresas nacionais e internacionais, já conversei com pessoas aí que, enfim, empreendedores, e hoje a gente está falando com o Gabriel Celup. Ele mandou aqui a solicitação em nome da sua esposa Angélica. Provavelmente seja algo com o aparelho lá que deu algum problema, vamos aceitar aqui e ele já vai entrar novamente conosco. É isso aí, ao vivo pode acontecer alguns problemas, a internet também não é perfeita, mas vamos lá. Estabelecendo. Voltou. Francelino, me desculpe, deu uma pane no meu celular aqui e não voltou mais. Sem Aí, problema. Se precisar de alguma empresa que conserte celular. essa empresa é recomendável, viu? Brincadeiras à parte, Gabriel. Não, não, imagina, sem problemas. A gente sabe que muitas vezes isso é um detalhe importante para você que ocupa o celular só no usar, né? Uma dica que eu dou, às vezes a gente não faz esses trabalhos onde o celular exige 100% do uso, que aqui é áudio e vídeo, internet, conexão, e às vezes acontece algumas panes nos aparelhos e você precisa às vezes testar sua bateria de vez em quando, tá? Acontece isso aí, não tem problema nenhum. Mas, Gabriel, então, resumindo, a política só trouxe boas vibrações para a sua vida, né? Aprendizados, enfim, como você mesmo falou, começou novo, só trouxe coisas boas aí. Você resume assim essa passagem pela política. Com certeza, para mim, eu não tenho dúvidas nenhuma que tanto o empreendedorismo quanto a política só me trouxeram resultados positivos. Eu venci a minha primeira eleição para vereador, fui vitorioso junto com o grupo que nos ajudou, fiz um trabalho que tentei me dedicar ao máximo para fazer uma política diferenciada, para trazer novidades para nossa Itapiranga e assim por diante. E almejei algo mais, botei a minha cara a tapa, fui a candidato a vice-prefeito, perdi a eleição e no dia seguinte eu estava trabalhando já. A gente tem que ter essa postura que quando a gente entra num projeto, quando a gente entra de cara nas coisas, a gente precisa ter a sabedoria, né? Que a gente pode vencer ou perder. E o perder, para mim, olha, eu não sei como seria ganhar, né? Mas o perder para mim foi muito, muito positivo. Esses dias eu estava com um colega numa reunião aí e ele fez a pós-graduação comigo aqui na UCEF e ele também passou por um processo mais ou menos parecido e ele falou assim, a pós-graduação que eu fiz, não desmerecendo a pós, mas o projeto que eu perdi foi quase maior que a pós, né? E eu posso dizer a mesma coisa, né? Você passa por um desafio assim que é estrondoso e o quanto é positivo você perder também. Eu não sei se tu já percebeu, mas a maioria, eu não digo todos, mas a maioria dos grandes empreendedores, das pessoas, já sofreram desafios assim estrondosos, né? Tem muitos que falam, eu já fali 3 vezes, eu fali 5 vezes, né? Eu, na verdade, ali não fali, eu perdi uma batalha, né? E a minha cabeça levantou totalmente de pé, trabalhando no dia seguinte, vestindo a camisa da política novamente. Não tenho nem dúvidas nenhuma que a gente faz as coisas bem feitas, sem deixar resquícios negativos para trás, a gente pode seguir a vida com tudo positivo. Exato, e outra, quando a gente começa a empreender, uma visão minha, né, uma opinião minha também, você pode dar a sua opinião logo na sequência, caso queira,
Mas quando a gente começa a empreender, seja em investir ou empreender, a gente tenta fazer de tudo para ter êxito, né? Mas, contudo, entretanto, a gente sabe que pode existir percalços e uma empresa pode falir, ou o negócio pode quebrar, ou até mesmo pode perder, né? Isso faz parte do ciclo, né? Faz parte da vida. Eu acho que o aprendizado que a gente leva realmente é muito grande. Já Com tive várias certeza. experiências assim, que eu aceitei desafios da minha vida e não consegui executar, e acontece que a gente tem muitos aprendizados. Mas, Gabriel, deixa eu falar contigo sobre essa tua trajetória toda, né? Todos esses anos aí da sua vida, tudo isso. Pergunta rápida e resposta rápida, assim, vai e vem, vai e vem. Qual foi a sua maior lição nesse período todo da tua vida de empreendedor até hoje? Olha, a maior lição que eu tenho é que a gente deve estar sempre pronto para o que der e vier. O que eu digo que der e vier? Para ganhar, para aprender, para se desafiar. Né? Olha, estamos no momento agora onde que se as pessoas não se desafiarem a elas próprias, tem muitos que podem até perder a cabeça, vamos dizer assim, né? O Brasil, o mundo está passando por uma situação em que a gente precisa se desafiar, né? Você mesmo, Francelino, está de parabéns por estar se desafiando e desafiando a própria, vamos dizer, a sociedade, hein, né? Em estar buscando algo diferente, de estar buscando inovar, né? E esse desafio é natural que a gente precisa acontecer, né? Então, eu na vida como empreendedor, na vida como político, né? A gente sempre precisa ter muita confiança, precisa acreditar nos nossos ideais. E, claro, que a gente precisa ter também intuição de saber o que está certo, o que pode dar certo lá na frente. Tem que ter essa visão, né? É claro que isso a gente adquire com muita experiência, com se dedicando aos negócios, né? E em sinal disso, a gente tem que muitas vezes romper aquilo que talvez é tradição para nós, né? Porque daqui a pouco aquilo que está certo agora ali na frente, daqui um dia, 2 dias, já não é mais aquilo que vai ser possível e pronto, né? Então a gente tem que ter essa qualidade de poder romper as questões, né? Então, muita experiência, muita esperança. Eu digo assim, as pessoas como um todo vivem de esperança, né? A esperança que amanhã seja melhor, a esperança que o meu filho cresça e se eduque, a esperança que a minha família tenha saúde, né? Mas essa esperança precisa vir com uma sabedoria de que o amanhã a nós pertence, né? Nós precisamos buscar essa esperança positiva, né? E para isso, quem está aí no mundo empreendedor precisa ter liderança, precisa ter planejamento, precisa inovar. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de buscar aprender. Se você me falar hoje, Gabriel, você precisa começar a criar lives a partir de amanhã, eu vou passar a noite toda assistindo vídeos, fazendo cursos, até que uma hora dessas eu chegue e faço uma live bem feita, entendeu? Eu sou pessoa de buscar, eu acho que isso é fundamental para que a gente se dê bem na vida, né? Para aprender a falar, eu não nasci sabendo falar, acho que tem gente que tem o dom para isso. Hoje mesmo eu ainda não tenho total domínio sobre isso, né? Mas eu fiz cursos. O meu professor aí, eu acabei de falar, foi um dos meus professores. Fiz 3, 4, 5 cursos de oratória. Fui várias vezes na frente do espelho antes de fazer um discurso. Fui na frente do espelho com o meu discurso, com as minhas palavras-chave, treinar, né? Para não fazer feio. Eu acho que quem faz feio é aquele que não vai, que não busca, que não faz a diferença, né? A gente precisa se desafiar a cada dia e para isso depende de nós. Depende 100% de nós. Se nós estiver propícios a fazer melhor, o restante vem ao nosso encontro, né? As oportunidades vêm ao nosso encontro e a gente vai saber se essa oportunidade é boa ou não. Essa intuição a gente cria. Então, a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar aberto, a gente precisa
se transformar a cada dia, e isso é o sucesso que a gente colhe aí na nossa vida como um todo, né? Essa questão de ir para frente do espelho, eu tenho um vídeo, ele é bem rápido, ele é bem curto para a audiência que está assistindo, está no Facebook e está aqui no Instagram também, na bio, no feed, que é literalmente isso. Eu aprendi a desenrolar um pouco mais a fala, literalmente, controlar as emoções à frente do espelho. Gabriel é prova disso aí que realmente dá certo. Dá certo? Gabriel, mais uma perguntinha. É, qual foi quando você saiu 16 anos, foi para o litoral, longe, distante? Qual foi o teu maior medo lá? Olha, o meu maior medo lá, olha, sinceramente eu não lembro. Eu não Não lembro, lembro. porque eu não lembro, porque naquela época a minha, a minha chama era tão acesa por buscar algo diferente, por estar indo para um ambiente assim, onde que eu gostaria, né? Era tão acesa que eu enfrentei qualquer coisa, né? Eu saí totalmente da minha zona de conforto e fui em busca de algo assim que eu realmente acreditava que eu queria, né? Então eu sinceramente não lembro assim de um medo que eu tive Não, naquele não momento, né? deu. Não deu A tempo de gente sentimento. quando você tem assim aquele fogo pegando dentro de você e vai em busca de algo, você enfrenta qualquer coisa, né? Claro que medos todo mundo tem, né? Medos de não dar certo, medo de estar indo para o caminho errado, né? Mas eu não considero isso como algo ruim, né? Eu acho que isso é natural e a pessoa que não tem um certo medo também dá um passo maior do que a perna e não é o melhor para que aconteça, né? Eu ontem, assim, como você mesmo falou, quando a gente está instigado, né? Eu ontem ainda comentei numa conversa que eu tive, sobre o medo de alguns projetos não darem certos. Só que o detalhe é o seguinte: se você não começar, se você não iniciar o projeto, se você não correr atrás, você nunca vai saber se deu certo ou não deu certo. É. Né? Eu Então, gostei muito, Francelino, de um exemplo que você deu ali, eu acho que foi numa live passada, alguma coisa assim, da para quem é empreendedor, né? Para quem talvez tenha o seu negócio, que talvez tenha a sua fonte de renda e tal, né? Aquela questão, aquele exemplo da bacia, né? Bacia com as suas torneiras, né? É uma sugestão que assim que eu dou para todas as pessoas com quem eu converso. Tente não focar somente numa coisa, né? Tente não ter somente uma fonte de renda. Tente talvez não ser uma pessoa que é procrastinada a ir só sempre no mesmo caminho, né? Você deu o exemplo de que a bacia é interessante se ela tem várias torneiras pingando, né? No momento que exato, uma torneira parar de pingar, talvez não vai encher tão rápido, mas as outras continuam pingando, né? E eu também exato. acredito muito nisso e a nossa vida empresarial hoje, nós somos em 3 irmãos e os 3 irmãos são sócios. Meus pais já não fazem mais parte, nós 3 irmãos compramos o que eles tinham e nos desafiamos a crescer, a ampliar muito mais, né? Meu pai sempre dizia assim, o que eu puder dar para vocês, eu vou dar. Mas a incumbência de vocês é, no mínimo, fazer o dobro do que eu fiz, né? E nós, no Opa. caso, no caso, estamos fazendo o triplo, porque somos em 3 irmãos, né? E isso é muito importante para que as coisas funcionem. Eu acho que esse negócio da bacia, né? Ele para muitas pessoas, nossa, a gente está falando de empreender, ter empresa, ter negócio, isso me dá dor de cabeça, minha vida não é feita para isso. Não, se você é colaborador de uma empresa, por que não ser colaborador no contraturno ou até mesmo na noite de outra empresa? Né? Por que não você resolver vender através da internet um outro tipo de produto? Né? Por que não você. Enfim, existem inúmeras possibilidades. Só quem agora está vivendo esse momento que a gente vive em nosso país está naquele período assim de não vou dizer aperto, mas aquele período difícil, né? Sabe que é preciso pensar
a se reinventar, né? Então, existem muitas outras oportunidades aí, e o que o Gabriel falou antes, de buscar é o segredo, né? Uma coisa, Gabriel, que eu tirei assim para minha vida, eu acho que vale aqui compartilhar, é tirar um tempo, né? Tirar um tempo para buscar por semana, todas segundas-feiras, né? Hoje é segunda por consequência. Eu fiz isso hoje de manhã. Eu acesso todos os portais das prefeituras da região e olho todas as oportunidades de licitação. Uhum. Cara, olha, eu tive muitas oportunidades de entrar em negócios e tive oportunidades onde eu não pude participar de licitação porque eu não era apto para aquela área. Mas eu ganhei dinheiro com isso, porque eu tirava 5 minutinhos todas as segundas-feiras e acessava o portal das prefeituras da região. Ah, talvez uma prefeitura gostaria de fazer um vídeo institucional, eu estava lá disponível. Se eu não fazia, eu indicava um amigo. Olha que louco, tu não precisa ter empresa. Ô, tu tá sabendo da licitação tal? Ah, não tô sabendo, ó, assim, assim, assado. Eu quero tantos por cento se você pegar essa licitação. Por quê? Porque foi eu que te avisei. Tu tem o direito disso, porque tu tá fazendo mais do que ele. Né? Então, tirar 5 minutos e outra coisa, na ideia de buscar, eu acho, Gabriel, que é interessante, falei numa outra live também, a gente pode sempre estar aprendendo mais. Talvez você nunca se imaginou aprender a como meditar. Tem hoje cursos na internet que ensinam você a meditar. Eu não tenho tempo. Tire 5 minutos por dia, ou quiçá por semana, e faça aquele curso 5 minutos. Vai demorar mais tempo para você chegar ao seu objetivo? Vai. Né? Mas você vai chegar lá. Né? Com Basta certeza. você querer, basta você iniciar. Né? Gabriel, mais uma pergunta rápida. Aproveitando aí. Qual hoje você resume que é a sua maior conquista na sua vida? Olha, a minha maior conquista, eu digo a minha família. Eu acho que a família é a base de tudo. Não tem como a gente fugir disso, né? A minha esposa, que está sempre do meu lado, em qualquer decisão que eu tomar, seja ela difícil ou fácil, né? Os meus filhos, que tu chega em casa de noite, tu sabe o que que é isso, né, Francine? Chega em casa com um sorriso, com um abraço. Isso é uma conquista, né? Você conquista o amor, a paixão, você conquista o carinho das pessoas, né? O resto a gente vai em busca, que é o que a gente faz, aí, empreende e vai em busca, né? Mas realmente conquistar essa família, não só ter por ter, né? Não você só ter uma família e morar embaixo de um teto, né? É você realmente fazer parte da vida delas, é realmente você sentir o amor, o carinho que tem dentro do coração, né? E isso nos transforma em seres humanos mais dedicados, mais sérios, em pessoas que realmente pensam no futuro, que planejam a vida da família, que planejam a vida da empresa, porque tem que dar certo na empresa para dar na família, né? Isso é fundamental para qualquer ser humano se ver lá na frente como uma pessoa que conquistou, que chegou no seu objetivo, né? Aquele que não tem uma base, que não tem algo aonde pisar, dificilmente consegue ter grandes conquistas e assim por diante, né? Então eu agradeço primeiramente aos meus pais, aos meus irmãos, mas hoje, com certeza, a minha família, a minha esposa e meus filhos. Né? O que te traz mais felicidade? Uma atividade? O que mais traz felicidade para você? Olha, vamos deixar de fora a parte da família, do carinho e tal, né? O que me deixa mais feliz é conhecer algo novo. Eu juro para ti que eu todos os dias fuço em alguma novidade. Eu entro na internet, eu leio alguma coisa, eu sempre estou fuçando em alguma coisa, algo que vai acontecer para frente, algo que está acontecendo em outro país, em algo que está acontecendo lá em São Paulo e aqui ainda não. Eu de vez em quando até me puxo a orelha para mim dar uma freada, sabe? Antecipação. Porque
porque de vez em quando tu se torna um sonhador muito grande, né? E tu tem que ter os pés no chão, né? Mas o que me deixa feliz é buscar novidades, né? Se tu me pedir para mim fazer uma arte para live que ia ter hoje à noite, eu dava um jeito de fazer, porque um dia eu passei uma noite toda aprendendo a mexer no Corel, né? Essa semana agora, então, eu fiz curso de 500 coisas. Eu fiz curso na Bolsa de Valores, eu fiz curso para mexer no sistema da OBS, que é para fazer transmissão de live. Eu fiz curso no ramo de trânsito, que é o que eu mexo. Não estou deixando de ler, estou lendo meu livro, e por sinal, um dos melhores livros, recomendo, né, da Dale Como é que, Carnegie. como é que é o. Como é que... Como fazer amigos e influenciar pessoas. Legal esse livro, muito bom. É um livro fantástico, está mudando assim muitas questões na minha vida. E então eu tenho esse livro. Tem esse livro. Tenho ele ali. Tem ele Tem também. ele. Então tu deve ter vivenciado. É uma recomendação que a gente faz aí para todo mundo que tem esse interesse em conhecer mais as pessoas, né? Se você conhece as pessoas, se você sabe o que elas querem, o que elas buscam, o restante a gente vai acompanhando o ritmo, né? Que legal. Gabriel, para a gente está entrando aí nos últimos 10 minutos da nossa live. Eu gostaria que rapidamente, eu acho que o nosso bate-papo foi maravilhoso e compartilhando tuas histórias, conhecendo um pouco mais, o teu conhecimento, a forma que você vê, né? Vê o mundo, vê a vida, administra tanto os negócios quanto a sua vida também. É muito bom compartilhar para as pessoas, para elas terem uma base de onde elas querem chegar, para elas talvez se espelharem, né? E eu gostaria que agora você falasse sobre a situação que a gente está vivendo, que é uma situação que não vou dizer assim de dificuldade, né? É uma situação onde nunca ninguém imaginou literalmente viver. 20 dias totalmente isolados, sem poder administrar os seus negócios, sem poder trabalhar. Você literalmente tem que inovar, trabalhar de casa. Como que você avalia esse momento que a gente vive? Olha, eu vejo, Francelino, que naturalmente, vamos tirar a questão da saúde, que ninguém quer passar por uma dificuldade de saúde, ninguém quer ficar doente, ninguém quer morrer, muito menos, né? Isso não vem à cabeça de ninguém assim, né? Mas eu vejo naturalmente como um grande desafio da humanidade. Eu penso e acredito muito nisso, que as pessoas, pós essa crise, vão se tornar um pouco mais humanas, né? As pessoas vão dar um pouco mais valor para sua família, vão dar valor mais para sua vida, vão dar valor mais para sua saúde, né? E vão dar mais valor para o próximo. Olha quantos momentos, quantas questões que a gente presencia de grupos se formando para ajudar o próximo. Aqui em Itapiranga mesmo, grupos de pessoas ajudando a buscar recurso para o hospital, a limpar o hospital, a melhorar o nosso sistema de saúde. Então, para te ver como esses momentos talvez são até importantes, não quero dizer que isso deve acontecer, mas não está ao nosso alcance e a gente tem que usar isso para que seja nosso... tire um proveito disso, né? E o proveito que eu acho que as pessoas vão tirar é que elas vão se tornar mais humanas, elas vão dar mais valor ao próximo, às pessoas, à vida, à saúde, e com certeza absoluta ali na frente as pessoas vão mudar os seus pensamentos, vão mudar a sua forma de agir e de pensar. Então isso eu tenho certeza que... E o brasileiro, vamos dizer assim, o brasileiro é uma pessoa que se reinventa e sempre está disposto a inovar e tal. A gente é um povo muito para frente, né? Eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair com grandeza, claro que com muita dificuldade. Eu tenho empresa, você também tem, muitos que estão nos assistindo têm empresa. Muitos são só colaboradores de empresas, né? E a gente sabe, eu hoje paguei os meus funcionários. É o 5º dia útil. Paguei os meus funcionários. O mês que vem, eu já não sei como é que eu vou fazer, mas a gente está aí para isso, né? Para desafios, em busca, e tem que acreditar que as coisas aconteçam, né? Graças a Deus a gente tem força, a gente tem saúde, a gente tem família, amigos, e com certeza absoluta essa crise que está aí no mundo
é só mais uma das crises que talvez de outras formas, mas virão na vida da gente como já veio outros no passado, né? Eu usei uma frase até num artigo que eu escrevi, esse artigo está disponível no meu site. Se você que está assistindo quer acessar essa live, assistir ela por inteiro, quer acessar as lives e assistir todas as outras lives, eu conversei com o Henrique Nedel, muito empreendedor, a conversa com ele. Eu conversei com o Giovanni Kerr, conversei com o Roberto Basto, conversei com o Bruno Saldívia, conversei com o Lucas Capel, conversei com a Michele Bonen, conversei com o Henrique Drebel, nossa, enfim, são muitas lives, elas estão disponíveis no meu site, é www.francelinoribeiro.com.br, tá? Lá vai ter a temporada isolamento, você tem que se inscrever, botar o teu primeiro nome e o e-mail. Daí você aperta OK, vai no teu e-mail e acessa o link que a nossa equipe te envia na hora, tá? E aí você pode acessar o link e assistir todas as lives, inclusive essa vai estar disponível lá. E eu falei numa das lives, num dos artigos, Gabriel, sobre essa questão da situação que a gente está vivendo, né? Que esse momento ele é para separar, pensando como empresa aqui, né? Muito bem colocada a tua posição, como a gente pode literalmente ver essa questão de... Tá me ouvindo? Eu vou remover aqui o Gabriel. Deixa eu remover ele aqui. A gente teve alguns probleminhas aqui. Vamos ver se ele vai participar rapidinho, porque a gente já está quase encerrando. Mas eu coloquei lá nessa live, vamos esperar o Gabriel entrar de novo aqui, que a gente já chama. Às vezes o Instagram é assim mesmo, tá, pessoal? Acontece. Estou participando já de bastante lives nos últimos dias, aí acontece bastante problema. Mas para mim terminar a linha de raciocínio, vamos ver se o Gabriel volta de novo. Mas para terminar minha linha de raciocínio é que esse momento ele vai ser para separar, né? Ou diferenciar o homem dos meninos, né? Ou seja, a mulher das meninas. Né? Quem vai ter mais destaque? Quem vai conseguir administrar essa situação? Né? Principalmente emocionalmente. Né? Como que você vai administrar emocionalmente essa situação? Né? Então, esse momento aí, ele vai ser para diferenciar. Nossa, tomara que a gente consiga falar com o Gabriel. Ele voltou aqui agora. Deixa eu... Porque a gente está na reta final da live, senão o Instagram corta, né? 1 hora de live, o Instagram corta. Que coisa, olha aí. Tá. Voltou. Difícil. Acontece, Gabriel. Eu estou participando de bastante lives aí nos últimos dias e eu vejo esses problemas. Na verdade, é um bug do próprio aplicativo, do próprio Instagram, porque tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho, é muita combinação de dados, é um bug que acontece. Mas, Gabriel, agora sim, voltou. Gostaria de agradecer a tua participação, dizer que a gente tem 1 minuto e meio ainda, e agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite. Compartilhar suas ideias foi maravilhoso e eu tenho certeza que muitas pessoas puderam se inspirar um pouco com todo esse empreendedorismo, com toda essa força de vontade, e principalmente tentando deixar o seu ideal, deixar a sua marca, e eu tenho certeza que isso você já está fazendo e tirando de letra. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá, Gabriel? Eu que agradeço, Francelino. É uma satisfação poder contribuir contigo no trabalho belíssimo que tu vem fazendo aí, né? E com certeza, talvez, contribuir com algumas pessoas aí que possam ter nos escutado e visto a história de vida que a gente tem, né? E gostaria de dizer assim para as pessoas, almejam algo na vida, vão em busca de coisas diferentes, vão em busca de novidades, né? Não fique sentado na sua cadeira esperando que as coisas aconteçam, porque elas não acontecem por conta. Você precisa dar o primeiro passo, você precisa ir em busca, senão não vai acontecer. Né?
E Gabriel, não des... batendo nele aqui, 15 segundos. Um abraço, uma satisfação. Um abraço, Boa noite. Gabriel. Obrigado, gente. E amanhã a gente se encontra 19h19 com mais uma live. Valeu, Gabriel. Tchau. 13.